Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Na edição de hoje vamos analisar a situação atual nos Estados Unidos, com atenção política em Washington devido às discussões sobre o teto da dívida. Vamos também olhar para tentar antecipar, aliás, para o que poderá ser das próximas reuniões da Reserva Federal e do BCE, dados os dados económicos que irão sair, entretanto, e que irão sustentar aqui as decisões, tanto nos Estados Unidos como na zona euro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Obrigado, Mário. Mário, vamos começar aqui precisamente pelo acordo do princípio alcançado em Washington entre democratas e republicanos. No momento em que falamos, sabe-se que a despesa pública dos Estados Unidos vai poder crescer apenas 1% no próximo ano, tirando os gastos com a defesa. Isto atira nova discussão sobre o teto da dívida para 2025, já depois das eleições americanas em novembro de 2024. A pergunta que eu te quero fazer é: os republicanos conseguiram aqui encurralar Joe Biden, que vai ter assim um ano complicado de gerir e que não vai poder apresentar aqui muitos programas de investimento para tentar cativar eleitores no próximo ano, isto é, no ano de eleições? Bom dia. Efetivamente parece que chegou a um princípio de acordo. Não vai haver default, nem vai haver shutdown do governo norte-americano, como aconteceu com o Obama. Em princípio, o acordo vai passar. O acordo não é tão mau como pode parecer à primeira vista. Por um lado, não afeta a defesa, o que é bom para o Partido Republicano, porque conseguem comprometer-se com o aparelho de defesa, mantendo os custos atuais e não sendo afetado pela redução das despesas. Por outro lado, o Biden consegue evitar um shutdown, consegue evitar um possível default e não tem que se preocupar mais com o teto da dívida até às próximas eleições. Portanto, há aqui dois aspectos positivos. Para cada um, há um aspecto positivo para cada um dos partidos. Do lado do Biden, acho que para a população norte-americana é um problema maior a idade dele e a forma como eles veem que ele é demasiado velho para uma recandidatura do que propriamente ele não poder apresentar um plano de investimento económico mais forte. Eu acho que o Biden disse, e bem, é um compromisso, nenhum dos lados conseguiu tudo aquilo que queria, mas tem uma base de trabalho. Agora resta saber se vai ser aprovado, ainda tem que ser feito, formalizado e escrito e levado à votação. Em princípio será aprovado, mas é importante lembrar que os republicanos têm uma margem muito pequena no Congresso e que existe uma fração grande dessa pequena maioria que não está alinhada com o Speaker e que não está alinhada com a estrutura tradicional do GOP. Portanto, pode haver alguma surpresa daqui até à contagem dos votos. Mário, mas achas que do lado dos democratas também será assim tão fácil, tendo em conta que, na realidade, irá haver uma redução, ou pelo menos não haverá um investimento em determinados programas sociais, por exemplo, mas será também um constrangimento à economia, numa altura em que a economia poderá ou não, mas que tem algumas perspectivas de eventualmente entrar em recessão, isto antes do ano de eleições, que apesar de Biden poder perder, mas os democratas não têm interesse em perder influência, tanto na Casa Branca como no Congresso. Isto não poderá ser aqui um pouco complicado? Para os democratas não terem que discutir mais um teto de dívida daqui até ao fim do atual mandato é uma vantagem maior do que qualquer desvantagem económica que possa trazer este compromisso a nível de investimento económico, seja em produtos, seja de caráter social, seja em projetos sociais, seja no apoio à população mais desfavorecida. As vantagens de não ter que discutir novamente este assunto daqui até às eleições é uma vantagem significativa e que eu acho que vai ser mais apelativo para os democratas do que uma diferença que não seria substantiva no que eles poderiam subir da dívida, do teto da dívida. O teto da dívida deles foi para 31,7 trilhões, o que é um número
de veras assustador, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Aqui, comparando aqui com 2011, o que é que poderá ter aqui alterado? O facto de estarmos aqui muito próximos de eleições, o facto da equipa de negociadores da Casa Branca foi melhor do que a equipa na altura de Obama, ou o facto dos republicanos não estarem tão extremistas neste momento? Eu acho que os republicanos estão muito mais extremistas neste momento do que estavam em 2011. O que eu acho é que em 2011 a postura do Obama foi: nós não temos como não fazer investimento. Em 2011 estávamos a sair da crise financeira. Nos Estados Unidos havia uma grande tensão social motivada pela forte quebra do imobiliário, pela crise financeira. Portanto, Obama não tinha muito menos margem de manobra para compromisso do que o Biden tem. Também é verdade que o Biden tem uma postura, tem muito mais proximidade de trabalhar com o GOP do que tinha o Obama. O Obama era muito virado para os democratas e não tinha um alcance de negociação muito grande junto do GOP. O Biden, pelo contrário, tem uma larga experiência de trabalhar across party. Ele sempre foi reconhecido como sendo um dos senadores democratas com maior capacidade de negociação com o GOP, e acho que ele conseguiu provar isso neste momento. Acho que é muito mais difícil a negociação que ele teve com o McCarthy nesta altura do que em 2011, quando o Obama teve que negociar com o GOP. Acho que aqui, sobretudo, valeu o elevado número de anos, o mesmo que os eleitores veem como problemática que é a idade do Biden. Aqui a idade do Biden traduziu-se em muitos anos de experiência de negociação cross-party com o GOP, e ele conseguiu convencer os republicanos a chegarem a um acordo. Mário, e que consequências é que isto poderá ter para o mercado, nomeadamente acionista, tendo em conta que o JP Morgan estima que até setembro cerca de 700 mil milhões serão levantados pelo Tesouro norte-americano, que irá sair muito provavelmente do mercado de rendimento fixo, ou como cash, e até ao final do ano cerca de 1,1 trilhões sairá ou será levantado. Portanto, esta liquidez que para já existe no mercado, parte dela terá que sair de algum lado, podendo sair das reservas que estão estacionadas dos bancos no Fed, mas sairá do mercado mais líquido, ou menos líquido, perdão, para o mercado mais líquido, que é as obrigações. Como é que tu vês esta rotação de capital? Eu não tenho a certeza que vai sair do mercado acionista a liquidez para cobrir o nível de dívida que vai ter que ser levantado daqui até ao fim do ano. Há uma parte que sairá seguramente do mercado acionista, mas a maior parte dos fundos de pensões, que no fundo é quem vai subscrever novamente este pacote de auxílio à economia americana, eles irão fazer uma rotação de carteira dentro da dívida mundial que eles têm. O que pode acontecer é haver isto afetar de forma adversa a dívida europeia. Para manter a mesma percentagem, é provável que alguns fundos de pensões diminuam a exposição à dívida europeia e aumentem a exposição à dívida norte-americana para manterem os níveis percentuais que eles têm em relação à dívida total de cada uma das regiões. É mais provável, vejo como mais provável haver alguma tensão nos mercados obrigacionistas europeus do que nos mercados acionistas. Poderão ser momentos aqui mais difíceis com este capital a rumar para o outro lado do Atlântico, em detrimento das obrigações europeias. Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Agora, como habitualmente, vamos aos mapas da semana, onde vamos ter em destaque o setor tecnológico, em particular os semicondutores. Já nos gráficos da semana vai ser analisado o ouro, o Brent, o DAX e o S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi de novo puxada pelas tecnológicas
e com um grande ênfase na euforia que está a ser criada em relação à inteligência artificial, que puxou o setor dos semicondutores em alta e que empurrou o mercado para ganhos na semana em quase todos os índices, menos no Dow Jones, mas como nós podemos ver aqui no mapa, só mesmo as tecnológicas é que tiveram um bom período. O resto foi quase tudo corrida vermelho. E isto é muito importante perceber, desde já, qual é o peso destas grandes tecnológicas que têm no mercado, que chega já aos 20, cerca de 20, 25%, dependendo da altura, do Nasdaq 100. Portanto, 4, 5 empresas já conseguem condicionar substancialmente o mercado, e até mesmo o S&P 500 já está bastante condicionado por estes pesos pesados. Como podemos ver, a Nvidia foi aquela que claramente teve um comportamento muito bom devido aos resultados que apresentou e às perspectivas de subidas de receitas extraordinariamente, de uma forma extraordinária devido à inteligência artificial. De resto, o mercado, como referi, basicamente todo no vermelho. Em relação ao resto do mundo, de novo, a ASML e TSM semicondutores tiveram um comportamento excepcional e no Brasil destaque aqui para a Petrobras com uma valorização de 3%. Em relação aos setores e aos mercados, como podemos ver, maioritariamente vermelho ou um verde muito pouco carregado, os mercados emergentes e os Estados Unidos com valorizações, a Europa com vermelho, assim como os mercados desenvolvidos no seu geral, e aqui podemos ver o setor dos semicondutores com uma valorização de 10%, portanto o índice só que é o mais conhecido. Em relação aos gráficos, temos o ouro com a redução do risco, não só com o teto da dívida, mas também com a subida dos índices. O ouro teve aqui uma correção e está agora aqui a testar a linha inferior deste canal, que pode haver aqui uma quebra em baixo e, portanto, é preciso ter aqui alguma atenção, caso quebre, poderá vir aqui testar os $1.800 por onça, foi atingido em março. Em relação ao Brent, continua neste caminho lentamente, nas últimas 2 semanas tem andado entre os 70 e 77, mas tem aqui testado estas linhas, estas médias móveis, parece que está aqui preso para já nesta baliza de preços, mas tem que continuar a ter na parte superior os 87, 88 dólares por barril como a zona de resistência a mais ganhos. O DAX que curiosamente atingiu máximos históricos há 2 semanas, e a semana passada corrigiu, e isto com a economia alemã a entrar em recessão, mas é curioso porque a economia entra em recessão e, no entanto, o índice atinge máximos históricos. Portanto, poderá haver aqui algo uma divergência que nós não estamos ainda a ver refletida, ou a economia realmente vai estar melhor, ou então o índice irá corrigir. Em relação ao S&P 500, teve uma semana positiva, devido exatamente à questão, principalmente dos semicondutores também, mas tem aqui uma zona de alguma resistência nos 4.260 pontos, que é a parte superior deste canal, assim como o Nasdaq também teve uma versão ainda mais expressiva, mas já se começa aqui a falar da questão da sobrevalorização dos múltiplos das empresas, que poderá ser aqui também um teto, caso, a menos que existam aqui razões para mais valorizações, ou seja, perspectivas de ganhos futuros. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui novamente para os Estados Unidos, saíram aqui dados recentes, a inflação core nos Estados Unidos subiu ligeiramente, deixa-me aqui consultar, em abril, portanto, subiu ligeiramente, 1/10 para 4,5%, portanto, sem os preços mais voláteis da energia e da alimentação. Aqui parece que há aqui alguma resiliência da inflação nos Estados Unidos, também houve aqui dados do crescimento, o PIB do primeiro trimestre foi revisto em alta para um crescimento de 1,3%, muitos esperam que a Fed já estivesse aqui a terminar o ciclo de subidas de taxas de juros, mas talvez não seja bem assim, talvez não venha aí nenhuma pausa. Como é que olhas aqui para a próxima reunião da Fed e o que é que poderá ser decidido? Esta resiliência da inflação não é exclusiva dos Estados Unidos, embora eles estejam num nível muito mais baixo do que o do Reino Unido. O Reino Unido
está com o mesmo problema, em que a inflação core está com uma dificuldade muito grande em descer. Não era expectável que, passado tanto tempo sobre as primeiras subidas de preços, em que efetivamente houve diversas tensões económicas que levaram a um aumento significativo da inflação, mas neste momento houve uma diminuição dessas pressões. No entanto, essa diminuição das pressões inflacionistas não está a ser refletida na inflação core. E isto começa a assustar os economistas, em que será que estamos a entrar numa espiral inflacionista, não numa espiral descontrolada inflacionista, mas num nível de inflação endémico na economia que é bastante superior àquilo que nós tínhamos vindo a ter ao longo das últimas décadas. Portanto, há aqui um problema, que é como fazer baixar esta taxa sem começar a afetar de forma expressiva a economia. Eu acho que os Estados Unidos ainda têm a margem para subir um pouco as taxas de juros. É provável que aconteça na próxima reunião, mas começamos a atingir um nível em que começa a ser uma ferramenta pouco útil para atacar a inflação. Há ainda espaço para a utilizar, mas não muito. Se a próxima subida ou as próximas duas subidas não resolverem o problema da inflação core, vamos ter que começar a olhar para outras medidas e para outras soluções, porque só via aumento das taxas de juros aparentemente não está a resultar, e é preciso encontrar outras ferramentas que ajudem a fazer um controle mais eficaz da inflação core, sem energia e sem alimentos. O que é que poderia ser feito? Descobrir uma nova China, provavelmente, ou fazer com que uma nova China entrasse no OMC, e ajudar bastante, uma vez que não existe a possibilidade de fazer uma nova China entrar no OMC. Teremos que encontrar outros mercados. É assim, a própria China está a fazer uma deslocalização da sua capacidade de produção para outros países do extremo asiático. É possível que parte da ajuda venha daí, de tornar estas economias mais competitivas e que substituam o papel de fábrica do mundo que a China tem vindo a ter desde que entrou na OMC. Mas, sobretudo, é necessário que baixem os custos de produção e os custos de transporte. Há uma possibilidade que isso aconteça. O setor logístico está bastante melhor agora do que estava no ano passado. Portanto, havendo uma descida dos custos de transporte, as redes logísticas voltando a trabalhar como estavam a trabalhar anteriormente, acho que será suficiente para baixar esta inflação core. Acontece que até agora o setor logístico ainda não recuperou completamente, embora tenha sinais de melhora. Até isso acontecer, acho que vamos continuar a assistir a uma inflação core acima daquilo que nós estávamos habituados. Mário, até porque a questão dos juros parece que não, mas eles próprios também pressionam a inflação em alta, até porque depois contagiam todos os custos das próprias empresas. Mas o que é certo é que, tal e qual como já referimos aqui no programa, uma coisa é descer de 7 para 4, outra coisa é descer de 4 para 2, são monstros completamente diferentes, não é? Mas achas que isto será tudo derivado efetivamente de coisas, de situações externas, ou serão as próprias empresas também que estão a aproveitar para manter as margens em alta? Eu acho que são as duas coisas. Há uma necessidade de resultados por parte das empresas, portanto, as empresas tiverem margem para continuar com preços acima do que seria de esperar para esta altura do ano, vão continuar, e não vejo nada de errado nisso. E seria um ajuste via competição entre as diversas empresas que fariam baixar os preços, ou uma continuidade das dificuldades económicas que temos vindo a ter desde há 2 anos, continuarem a subsistir na economia. Eu inclino mais para ainda não termos recuperado de uma paragem global de quase um ano, em que aos poucos vamos acertando as coisas e vamos voltando ao normal, mas não é uma coisa que aconteça do dia para a noite. E sim, baixar uma taxa de inflação de 10 para 7 e de 7 para 4 não é de todo o mesmo que baixar de 4 para 2. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.
Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e que refere-se precisamente ao investimento na energia solar a nível global, que vai ultrapassar este ano o investimento na indústria petrolífera pela primeira vez na história. Portanto, no total serão investidos mais de 1,7 bilhões de dólares, isto cerca de 1,58 bilhões de euros, a serem investidos em energias limpas este ano, de um bolo total de 2,8 bilhões de dólares que serão investidos a nível global em energias. Esta é uma conclusão que saiu na semana passada da Agência Internacional de Energia e que refere este estudo para cada dólar investido em combustíveis fósseis, cerca de 1,7 dólares estão a ir para energias limpas e que estão aqui a marcar o ritmo desta transição energética para as próximas décadas que irão ter lugar a nível global, com a China, a União Europeia e os Estados Unidos a liderarem a nível global este investimento em energias limpas. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, se a semana passada foi o Joe Biden, que cumpriu o seu papel, pelo menos para já, esta semana é Kevin McCarthy, que tem um trabalho mais difícil do que o seu homólogo de negociação, até porque já houve alguns representantes republicanos que disseram que vão tentar impedir este acordo e a sua passagem no Congresso será mais difícil da parte republicana do que da parte democrata. Muito bem, obrigado, Marco. Mário, olhando aqui para o petróleo, teve aqui uma queda de quase 3% no final da semana passada, a ameaça da Arábia Saudita aos investidores que estão a apostar na desvalorização do petróleo, parece que ter sido um bluff. O ministro saudita da Energia tinha alertado aqui os short sellers para terem cuidado com as posições curtas, mas e com as cotações do petróleo a reagirem em queda. Como é que olhas aqui para esta Arábia Saudita nesta encruzilhada com os mercados para tentar aqui uma valorização do petróleo? Quem é que sairá a ganhar no final? Na Arábia Saudita, o custo de produção dele é 12 dólares por portanto, a Arábia Saudita nunca vai perder, ou teoricamente nunca irá perder. O casino nunca perde, a casa nunca perde. Mais ou menos isso. Dizer aos short sellers para tomarem cuidado com as posições, normalmente é um incentivo para eles aumentarem as posições. Não me parece que seja via tomem cuidado com as vossas posições que vai fazer um investidor mudar de ideias sobre qual é que ele acha que vai ser o futuro de um ativo financeiro. Enquanto não houverem cortes na produção, dificilmente vai haver uma subida dos preços. Não há neste momento um consenso dentro da OPEC+, para haver mais cortes na produção do que já foram feitos no passado recente. Não vejo que seja por aí que eles vão conseguir controlar a queda do preço do petróleo. Acho que aqui quem nunca vai perder é a casa mesmo. Acho que a Arábia Saudita... Mário, e o que é que achas que... O que é que achas que o preço do petróleo neste momento está a dizer sobre a economia mundial, nomeadamente a chinesa, a economia chinesa, que parece que não está tão forte, tão robusta como era expectável para esta fase? O que é certo é que temos o barril, apesar de estar acima dos valores médios históricos, mas bastante inferior àquilo que estava o ano passado, e parece que não consegue ultrapassar aqui os 80 e para os 90 dólares, apesar dos esforços, como o André referiu, da Arábia Saudita. Achas que estamos aqui a dar indícios que a economia está a arrefecer e poderá arrefecer ainda mais até ao ponto de uma recessão em algumas economias principais, como a europeia e a americana? Acho que sim. Acho que não é a única razão para o preço do petróleo não subir. Seguramente é uma das razões. O mercado está a descontar a forte possibilidade de um arrefecimento grande da economia norte-americana e da economia europeia, não necessariamente a descontar uma recessão, mas a descontar um arrefecimento muito grande. Há também o problema da extração de xisto, petróleo de xisto nos Estados Unidos, em que a partir de 60 dólares os produtores de xisto nos Estados Unidos estão em lucro,
não estão a voltar e surpreendentemente não voltaram ao longo deste período todo ao nível de produção que seria esperado com o dólar a 80, mas há um grande receio por parte do mercado que se o dólar for para 80, 90 ou 100, que os produtores de xisto reabram a produção e inundem o mercado de petróleo sem qualquer constrangimento por parte de OPEC+, ou de qualquer outra forma de controle de produção. Acho que o mercado está a descontar as duas possibilidades, sendo que a possibilidade mais forte é o que tu disseste, é efetivamente um arrefecimento económico das principais economias que faça com que a E a procura do economia petróleo... chinesa, como é que achas que está realmente? Tu tens algum insight sobre a economia chinesa? Como é que achas que está realmente? Nós nunca sabemos em relação aos números, não é? Não, os números da economia, os números publicados pelo governo chinês nunca foram fiáveis, acho que nunca ninguém os levou muito a sério. Acho que são simplesmente uma indicação de como a economia está, e o governo chinês neste momento apontar para crescimentos de 3% e 4%, provavelmente quer indicar um crescimento muito, muito perto de zero, ou de uma possível recessão no mercado interno chinês. Mas isto é tudo muito debatível, é impossível ter a certeza absoluta. A China está neste momento com uma renovação tecnológica em curso muito forte, em que tem custos grandes de início de investimento, mas que a longo prazo podem-se vir a revelar positivos. Mas neste momento, sim, acho que há um abrandamento muito forte da economia chinesa, e isso também está a colocar sob pressão o preço do petróleo e vai colocar em pressão o preço do ferro e do cimento, eventualmente. Mário, olhando aqui agora para a política brasileira, também no exterior, Lula foi ao G7, Zelensky apareceu, aparentemente de surpresa, por questões de agenda, disse Lula, não se conseguiram encontrar, reunir aqui tanto o líder ucraniano com o líder brasileiro. Entretanto, Putin convida Lula para ir ao Brasil e Lula recusa. Achas que Lula já se apercebeu que está aqui a mexer-se está aqui numa corda bamba complicada de gerir, e não se quer dar também muito bem agora com Putin, apesar de também não estar bem com Zelensky, mas está a ter mais cautela, digamos, em relação à situação na Ucrânia? Existe dentro do espectro político brasileiro uma tendência grande, ou seja, de apoio a Putin. Por um lado, o Brasil é um dos países do BRICS, portanto, economicamente, colocar-se numa posição mais próxima da Rússia seria vantajoso para o Brasil, mas, por outro lado, dentro da sociedade brasileira existe uma posição que é: nós temos problemas grandes aqui, porque é que estamos a olhar para os problemas de dois países noutro continente que não têm absolutamente nada a ver connosco? Por parte da população não existe uma grande vontade de uma intervenção política, seja a favor, seja contra a guerra da Rússia e Ucrânia, e isso torna a posição do Lula internamente mais frágil. Do ponto de vista dele como diplomata, a posição do Brasil sempre foi uma posição de neutralidade em relação a conflitos internacionais, e ele está a tentar o mais possível manter essa neutralidade, tentando, por um lado, não chatear muito o Putin, e, por outro lado, não chatear muito a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, a posição do Brasil e a posição da maior parte dos países não alinhados com os Estados Unidos, com a Rússia ou com a União Europeia, a dificuldade grande que estes países têm é como não incomodar muito ninguém. Vão sempre incomodar todos. A tentativa é incomodar o mínimo possível. Muito bem, Mário, aqui só mesmo para fechar a emissão, Erdogan foi reeleito na Turquia, a lira turca caiu na segunda-feira para mínimos históricos.
com esta reeleição vai estar, prolongar-se durante mais de 10 anos no poder. Como é que olhas para esta reeleição? Poderão ser boas notícias realmente do Erdogan, que é um aliado, tem sido um aliado da União Europeia e dos Estados Unidos, com muitas críticas, obviamente, à sua política. Como é que olhas para esta reeleição? O Putin deve estar feliz também. Não, Também é um aliado de Putin, exato. não, o Putin hoje deve ser uma pessoa mais feliz do que era ontem, pelo menos conseguiu manter um tampão naquela região que lhe é, de alguma forma, mais favorável para a economia turca. É um descalabro. Não, a venda da lira turca seguramente vai continuar. Eu não vejo como é que possa haver uma reinvenção da economia turca, mantendo o mesmo padrão que tem sido seguido nos últimos anos de Erdogan, e acho que eventualmente isto pode começar a provocar tensões grandes, porque a base de apoio de Erdogan é uma base de apoio rural, e as economias urbanas são as que estão a sofrer mais as consequências das más políticas económicas da Turquia nos últimos anos, e acho que isto pode acabar mal. Eu não vejo de todo que o Erdogan tenha condições para manter-se mais 10 anos, e uma guerra civil na Turquia pode ser muito pior do que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muito bem. Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado por me terem convidado mais uma vez. Obrigado, Marco. Vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.